Hoje nós chegamos num momento decisivo no ministério de Jesus. Em Evangelho de Mateus, capítulo 21, o rei entra em Jerusalém. Mas ele não entra como os reis que o mundo conhece. Não vem em cavalo de guerra, não vem com espada, não vem com exército. Ele vem montado em um jumento. E isso muda tudo. Respira, porque aqui começa a caminhar para a cruz. Primeiro ponto é a entrada triunfal. Mateus capítulo 21, verso 1 a 11. Jesus, ele envia 2 discípulos para buscar um jumentinho. Isso não foi improviso, foi cumprimento profético de Zacarias capítulo 9, verso 9. Ele entra humilde, o povo estende os mantos, corta ramos, grita, Hosana ao filho de Davi. Eles reconhecem algo messiânico, mas há um detalhe muito importante. Eles esperavam uma libertação política e Jesus, ele veio trazer libertação espiritual. João Calvino comenta que Cristo escolhe um animal simples para mostrar que seu reino não é sustentado pelo poder terreno, mas por autoridade celestial. A teologia reformada, ela enfatiza isso. O reino de Cristo não avança por força humana, avança por soberania divina. A cidade te agita. Quem é este? E a resposta ecoa. Este é o profeta Jesus. Mas ele não é profeta, ele é rei. É um rei que vem para morrer. Segundo ponto desse evangelho de Mateus é a purificação do templo. Mateus, capítulo 21, verso 12 ao 17, logo após entrar, Jesus, ele vai ao templo. E ali, ele não encontra referência, encontra comércio, exploração, religião transformada em mercado. Ele vira as mesas, expulsa os cambistas e declara: minha casa será chamada casa de oração. Aqui vemos algo essencial. Cristo não confronta apenas pecadores públicos. Ele confronta religião corrompida. Martim Lutero enfrentou exatamente isso na Reforma. Um sistema religioso que havia perdido o centro do Evangelho. A purificação do templo revela que Deus se importa com a pureza do culto. Na perspectiva reformada, o culto ele deve ser regulado pela palavra, não por interesses humanos. Depois disso, cegos e cojos se aproximam e ele os cura. Veja o contraste. Os líderes rejeitam, os necessitados recebem. As crianças gritam, Hosana! E Jesus aceita o louvor. Porque o verdadeiro culto não nasce de comércio, nasce de coração rendido. Terceiro ponto, dentro desse capítulo, é a figueira sem fruto. Mateus capítulo 21, versos 18 ao 22, Jesus ele vê uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto. E ele a amaldiçoa, e ela seca imediatamente. Isso não é descontrole emocional, é um ato simbólico. A figueira representa Israel religioso, a aparência de espiritualidade, ausência de fruto. João Owen ensinava que Deus não se satisfaz com a aparência externa de piedade, mas busca fruto que nasce da regeneração. A teologia reformada enfatiza que a fé verdadeira produz fruto. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Depois Jesus fala sobre fé, uma fé que não é presunção, mas confiança no poder soberano de Deus. O quarto ponto desse evangelho de Mateus é a autoridade de Jesus questionada.
Mateus capítulo 21, versos 23 a 27. Os líderes perguntam: com que autoridade faz essas coisas? Eles não estavam buscando verdade, estavam tentando desacreditar. E Jesus responde com uma pergunta sobre João Batista. Eles ficam presos na própria política religiosa e não respondem. Percebe? Quem rejeita a luz perde o discernimento. R.C. Sproul dizia que o maior problema do coração humano não é falta de evidência, mas a resistência à autoridade de Deus. A autoridade de Cristo não vem de aprovação humana, vem do céu. O quinto ponto que nós vamos aprender nesse evangelho de Mateus é a parábola dos filhos maus. Mateus 21, verso 28 a 32, um filho diz: não vou, mas depois vai. O outro diz: vou, mas simplesmente não vai. Jesus, ele aplica aos líderes religiosos. Publicanos e prostitutas estão entrando no reino antes deles. Por quê? Porque se arrependeram. Religião sem arrependimento é folha sem fruto. No reino, não importa apenas o que você diz, importa o que você faz diante da verdade. O sexto ponto é a parábola dos lavradores maus. Mateus capítulo 21, versos 33 ao 46. Aqui a confrontação se intensifica. Um proprietário planta uma via, envia servos e eles são espancados. Envia outros e são mortos. Por fim, envia o seu filho e o mata. A mensagem é clara. Deus enviou profetas, foram rejeitados. Agora envia o filho e será morto. Jesus, ele cita o Salmo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal. Charles Spurgeon dizia que Cristo é a pedra angular para os que creem e pedra de tropeço para os que o rejeitam. Na teologia reformada, isso aponta para a soberania de Deus na história da redenção. A rejeição do filho não frustra o plano, cumpre o plano. O reino será retirado dos líderes infiéis e dado a um povo que produza frutos. Não é etnia, é fé. Aqui é uma conexão teológica importante para nós. Mateus capítulo 21 revela Cristo como rei humilde e soberano. Segundo, a necessidade de pureza no culto. Terceiro, a importância de fruto verdadeiro. Quarto, a rejeição do filho como parte do plano redentor. Esse capítulo nos mostra que a aparência religiosa não sustenta ninguém diante de Deus. Só fruto que nasce de coração regenerado. Temos uma aplicação aqui para nós. Uma pergunta sincera. Você celebra Jesus apenas quando ele atende às suas expectativas? Seu culto é centrado em Deus ou em interesses pessoais? A sua fé é folha ou fruto? Cristo entrou em Jerusalém sabendo que seria rejeitado, mas mesmo assim entrou, porque veio cumprir a vontade do Pai. O rei humilde caminha para a cruz e nós precisamos decidir: vamos recebê-lo apenas com ramos ou com arrependimento verdadeiro? No próximo capítulo, veremos Jesus contar parábolas que revelam quem realmente participa do banquete do reino. Prepare-se, porque nem todo convidado permanece. Nos vemos em Mateus capítulo 22 e não deixe de comentar Jornada 66. Que Deus abençoe.